Olá, alunos do segundo ano. Para finalizar o nosso assunto de matrizes, nós vamos aprender hoje multiplicação de matriz por matriz. Quando é que eu posso multiplicar uma matriz por outra? Vamos ver aqui. Olha, eu tenho aqui duas situações, né? Eu tenho a situação primeiro e aqui o segundo. Mas eu quero lhe dizer que para você multiplicar uma matriz por outra, o número de coluna da primeira tem que ser igual ao número de linha da segunda. Isso aqui, ó, a coluna da primeira e a linha da segunda tem que ser iguais. Se elas forem iguais, então eu posso resolver essa matriz. Pode resolver. E quem vai ser o resultado? O resultado vai ser o número de linha da primeira pela coluna da segunda. Isso aqui vai ser, ó, a sua resposta. Vai ser a sua resposta. Então, pode fazer quando a coluna da primeira for igual à linha da segunda. Nesse caso aqui, resolvendo, nós vamos fazer assim, ó. Para multiplicar uma matriz por outra, nós vamos multiplicar as linhas da primeira pelas colunas da segunda. De que maneira? Eu pego essa primeira linha, menos 1, 2, e vou multiplicar por esta coluna. Vai ficar, ó, menos 1 vezes 3, mais 2 vezes 1. Quando eu terminar de fazer esta linha por esta coluna, eu vou para a linha de baixo. E vou fazer a linha de baixo pela mesma coluna. Vai ficar 3 vezes 3, menos 4 vezes 1. Aqui eu já faço o jogo de sinal. Porque mais com menos dá menos. 4 vezes 1. E aí eu terminei as duas linhas da primeira matriz pela coluna da segunda. Vou agora fazer o mesmo procedimento na próxima coluna, que é a coluna 8, 2. Então, eu vou fazer menos 1 vezes 8, mais 2 vezes 2, menos 1 vezes 8, mais 2 vezes 2. E quando eu terminar essa linha, eu vou para a próxima linha, que é a linha 3 menos 4. Então, eu vou fazer 3 vezes 8, tá aqui, mais com menos dá menos, 4 vezes 2. E aí, eu termino de fazer as linhas da primeira pela coluna 8, 2. Aí, falta que coluna? Essa aqui, a 3, 4. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento também lá. Vai ficar menos 1 vezes 3, mais 2 vezes 4. Quando eu terminar a coluna de cima, eu vou para a coluna de baixo, que vai ficar 3 vezes 3, está aqui, mais com menos dá menos, 4 vezes 4. E aí eu tenho o quê? Produto e soma. Quando eu tenho multiplicação e soma, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar primeiro. Então eu multiplico, ó, menos 1 vezes 3, menos 3, mais 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes 1, 4. Menos 1 vezes 8, menos 8, mais 2 vezes 2, 4. 3 vezes 8, 24, menos 4 vezes 2, 8. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 2 vezes 4, 8. Menos 3 vezes 3, ou 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes 4, 16. Agora eu tenho soma e subtração, aí eu vou somar ou subtrair. Menos 3 mais 2, conserva o sinal do maior e subtrai. 3 menos 2, 1, menos 1. 9 menos 4, 5. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Conserva o sinal do maior e subtrai. 24 menos 8 dá 16. Conserva o sinal do maior e subtrai. Menos 3 mais 8 vai dar 5. E 9 menos 16 vai dar menos 7. E aí eu tenho meu A vezes B igual a uma matriz que tem duas linhas e 3 colunas. E esse é o meu resultado. Terminando essa matriz, né? A pela matriz B,
a primeira 2 por 2 e a segunda 2 por 3, eu tenho esse próximo exemplo aqui, que é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas, e essa aqui tem 3 linhas e 2 colunas. Primeira pergunta, pode ou não resolver essa matriz? Vamos ver. Olha, o aluno vai olhar a coluna da primeira pela linha da segunda. Pode? Se são iguais, pode. Se elas forem diferentes, não pode ocorrer essa multiplicação, tá? Então, sabendo que eu vou poder multiplicar, meu resultado vai ser, ó, uma matriz quadrada de ordem 2. Aqui vai ser a minha resposta. Uma matriz quadrada de ordem 2. Então, a gente vai fazer como? É o mesmo procedimento que foi feito na primeira. Vamos fazer as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda. Eu percebo que agora são 3 elementos, né? O 2, o 3 e o 1. Então, eu vou fazer a primeira linha pela primeira coluna. Vai ficar, ó, 2 vezes 4, mais 3 vezes 2 e mais 1 vezes 1. Fiz a primeira linha com a primeira coluna. Vou fazer agora com a coluna de baixo, para colocar o resultado aqui. 4 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. 4 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. Quando eu terminar essa coluna, a coluna 4, 2, 1, eu vou passar para a próxima coluna, que é a coluna 1 menos 3, 5. E vou fazer o mesmo procedimento, multiplicando as linhas da primeira matriz pela próxima coluna. Então, começando aqui, ó, essa 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 3, mais 1 vezes 5. 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 3, e mais 1 vezes 5. Quando eu terminar essa coluna, com essa linha, eu vou para a linha de baixo, ó. 4 vezes 1, mais 0 vezes menos 3, e mais 1 vezes 5. E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou primeiro multiplicar. Quando eu multiplicar, eu vou depois finalizar. Então, eu vou fazer, ó, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 1, 1. Cada um conserva o sinal que já está, porque não precisa fazer jogo de sinal. 4 vezes 4, 16, mais 2 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Todo mundo conservando os sinais. Aqui eu tenho, na próxima coluna, 2 vezes 1, 2. Aqui eu tenho um jogo de sinal, mais com menos dá menos, 3 vezes 3, 9, mais 1 vezes 5, 5. Embaixo eu tenho 4 vezes 1, 4, mais com menos dá menos, mas não vai precisar usar, porque 3 vezes 0 é 0, e mais 1 vezes 5 é 5. Na verdade, esse 0, ó, ele nem existe aqui, tá certo? A gente pode até deixar esse espaço. E aí eu vou ter como resultado 8 mais 6, 15 mais 1, 16. 16 mais 1, 17. 2 menos 9 dá menos 7. Menos 7 com mais 5 dá menos 2. E 4 mais 5, 9. E aí eu tenho como resultado uma matriz de ordem 2. Ela tem 2 linhas, ó, e tem 2 colunas. A linha 16 menos 2, a linha 17, 9. Coluna 16, 17 é a primeira coluna. E menos 2, 9 é a segunda coluna. Esse é o resultado da matriz que foi citada acima. Certo?